Bom, boa noite a todos. Hoje a gente está aqui reunido em mais uma edição do Música no Memorial, que são essas conversas conduzidas pelo Juarez, para homenagear uma figura muito querida, que foi o Claudinho Pereira, que é das raras unanimidades de Porto Alegre, uma cidade onde tudo é debatido, tudo sempre é disputado. Claudinho era, né, uma dessas raras unanimidades da cidade. Alguém que eu acho que foi assim muito importante para a cena musical de Porto Alegre e por uma época, né, quer dizer, que a cidade desabrochou também na sua vida noturna, na música mecânica. Então, acho que esse é o tema da noite de hoje. Tá? Eu passo a palavra imediatamente ao Juarez, né, que vai fazer as apresentações e que vai conduzir a noite. Obrigado. Gunter Axt, o diretor do Memorial do Ministério Público. Boa noite. Então, nosso querido, você foi, e acho que vai ser uma noite bonita de lembrança, de memória sobre ele, por pessoas que conviveram de diferentes maneiras, em diferentes épocas, com ele. Esse livro, que foi lançado em 2019, né, Márcio? 2012, pela Secretaria da Cultura de Porto Alegre, na época que o Sérgio Gonzaga era o secretário, o Márcio era o coordenador de música, do livro da literatura. E o Márcio é o cara que faz o prefácio do livro e que de uma certa forma, levou o Claudinho a escrevê-lo, né, Márcio? Esse livro ele está esgotado, e o Marcelo... Vale uma fortuna. Marcelo Campos, que também é bem conhecido por biografias que já escreveu sobre Lupicínio, sobre quem mais? O Johnson, que era parceiro do Lupicínio, e outros, Baldalf e os melódicos. Ele está preparando uma segunda edição que teve, o Claudinho estava fazendo junto com ele quando veio a nos deixar, né? Então, esse livro deve sair agora, nos próximos meses, que o título é diferente. Te lembra como é que era o título, Márcio? Do próximo? Remix 7.8. Remix 7.8. Então, é o Claudinho remixando, digamos assim, esse livro aqui. Mas aqui fala tudo, de uma certa forma, fala tudo da história dele pelo ponto de vista dele, né? Então, nós estamos aqui para conversar sobre Claudinho, sobre ele. Podemos começar com a pessoa que estava no ambiente do Claudinho, lá naquele furor dos anos 70, 80, né, a época de ouro das discotecas e das casas noturnas de dança de Porto Alegre. Paulo Raimundo Gasparotto, que é o cronista social mais conhecido, certamente, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E do Brasil. E do Brasil. Então, Gasparotto, eu queria que tu... Bem, parei um pouquinho, só um pouquinho. Eu queria que tu falasse como tu conheceste o Claudinho e o que estava rolando assim em torno dele e da cena em que ele estava na época. Bem, primeiramente, é uma satisfação falar junto com vocês a respeito do Claudinho, que eu tive uma ligação muito grande. Outro dia, desses tantos, a gente manifestou uma influência, dizendo que nós tínhamos um tratamento mais do que irmão. Muita safadeza no meio. Bem, outro dia o Claudinho... Conta. Quando o garoto... Não, é que eu tratava no feminino e ele me tratava no feminino, na gozação, né? E junto com a Preta. Aliás, lamento que a Preta não esteja aqui, porque a Preta foi a complementação. Está chegando, complementação. Bem, o Claudinho eu conheci no Encoraçado Botequim, junto com o Rui,
Ele era Rui garotão, Sommer. estava começando, e ele encantava, porque o Claudinho tinha, sobretudo, alegria e essa irreverência das pessoas inteligentes, e um tom muito coloquial, muito maluco. E ele tinha uma sensibilidade agudíssima. Para vocês terem ideia, uma das coisas marcantes do Claudinho foi que ele, determinadas pessoas, ele elegia. Uma delas era a Lívia Chaves Barcelos e Ismael, que frequentavam. Aliás, ela mesma escreveu uma carta para ele, não sei se vai sair no novo livro, onde ela dizia que ele, Claudinho e o Rui tinham sido muito importantes, porque ocasionalmente eles rompiam o noivado, o namoro, mas depois faziam as pazes lá no Encoraçado. E a música que o Claudinho elegeu, toda vez que eles entravam, ele tocava, era Strangers in the Night, do Frank Sinatra. Isso era um aspecto do Claudinho. Outro aspecto, então, esse era pura diversão. O Claudinho e eu trabalhávamos no Clubinho. O Clubinho era uma criação do Antônio Chaves Barcelos, com o Álvaro Torres, lá em Torres, na praia de Torres. Então, a gente tomava o avião na sexta ou sábado para organizar as festas de sexta e sábado. Mas muito mais interessante do que a festa era a loucuragem toda de conseguir detalhes e fazer armar, e separar isso, fazer aquilo outro, junto com a Preta sempre. Então, foi um período muito especial, muito divertido. Eu trouxe aqui, que o Mano até estava olhando, isso aqui foi o primeiro disco que o Claudinho gravou, com a capa do Péricles Gomide, uma capa linda, e com uma apresentação feita por mim. Eu tive o prazer de fazer a apresentação desse CD, desse vinil. Fala do microfone. Fala do microfone. Eu tive a satisfação de fazer a apresentação desse vinil, com essa capa esplêndida aí do Péricles Gomide. Tudo era uma conjuntura de gente de bom gosto, tirar do meu lado, mas a eles que eu posso gabar, e do próprio Rui, que foi uma pessoa única, né? O Rui tinha uma carreira de advogado, ganhou uma grande questão e abriu mão da carreira de advogado para ser aquela casa noturna, primeiramente numa galeria cedida pela Emília Schneider, num porão, e que foi, e hoje evoluiu, já está com 3 andares, voltou com 3 andares. Eu poderia ter milhões de histórias. Na Avenida Independência. Rui Sommer. E eu poderia contar centenas de histórias, mas seguramente meus companheiros vão ter outro tanto de peças interessantes desta figura inesquecível do Claudinho. E esse CD diz o Mano, que está aqui conosco, o Mano Pereira, que vai ser reeditado. Tomara. Então, no livro, tomara que esteja essa carta que a Lívia mandou para ele, Claudinho. Ele tinha, eu até lembro junto. Vai estar. Está ele me dizendo que a carta é um primor, que a Lívia era formada em letras e era uma pessoa de muita sensibilidade, muita inteligência, de uma família de gente inteligente, os Tossos. Então, ele escreveu uma carta magnífica, que vocês vão ter oportunidade de ler no livro. Então, nós vamos falar, então, do Claudinho. Eu me esqueci de apresentar todo mundo. O Mano Pereira, filho do Claudinho, de uma certa forma, ele seguiu aquela linha, né, do pai de animar festas e rodar som, né? Trabalhei 30 anos com ele. Está dizendo que 30 anos com ele trabalhou. 30 anos fazendo evento com ele, O cada Márcio história Pinheiro, que tu não Márcio acredita. Pinheiro, já falei, é o editor desse livro, trabalhou lá na Secretaria Municipal da Cultura, jornalista da área de música também, já tem vários livros lançados. O primeiro dele foi a biografia do Renato Borghetti, esse tal de Borghettinho. Depois teve um livro sobre o SIG, o Rádio do Pasquim, um livro sobre a censura no Brasil, pelo ângulo do Chico Buarque de Holanda, a biografia do Fernando Ernesto Correia, um dos dirigentes da RBS. Recentemente, ele lançou a biografia do... E agora? E pior, do Paulo ameaça Santana, com novas biografias. Né? Isso, do Paulo Santana, e está trabalhando em outra agora, né? Enfim, Jorge André Brites, uruguaianense,
trabalhou com o Claudinho nas emissoras de rádio da RBS. Trabalhou quantos anos? 25 anos. 25 anos. E a Tânia Carvalho, vou dizer assim, que dispensa apresentações, né? Então, começamos com o Gasparotto. Podemos seguir com a Tânia? Como é que tu conheceste o Claudinho? O que significou isso aí? Eu não sei como é que eu acho que eu sempre conheci o Claudinho desde que eu nasci. Assim, eu nasci em Bagé. Mas eu tenho a impressão assim, que o Claudinho e a Preta nasceram juntos. Sabe, eu não consigo te dar uma data, nem como. Eu acho que toda a minha vida eu conheci o Claudinho, desde que eu cheguei em Porto Alegre e quando comecei a frequentar o Botequim, etc. Sempre, sempre. Depois nós fomos, por anos, colegas, tem Jorge André nas rádios, na TV, junto com Alice Urbim, quantas vezes trabalhamos juntos, e o Claudinho era assim, a pessoa mais afetuosa, mais emocional, mais maravilhoso do mundo, mais querido, mas sempre ele te botava para cima, como o Paulo Gasparotto contou, que sempre tinha uma música para qualquer pessoa que entrasse. Ele era absolutamente deslumbrante como ser humano. E é só o que eu consigo dizer sobre ele, é de afeto, de dedicação, de profissionalismo, assim, baita, sempre criativo, bem louco, criando coisas sem parar, dava um cansaço até, de tão criativo que ele era, né, Alice? E eu tenho, assim, Claudinho no meu coração, acho que ele realmente, ele não vai sair, nem acredito que ele tenha partido para sempre, né? Eu acho que, de repente, ele vai aparecer por aqui. Tatata, que não está. Tatata está aqui, sim, eu tenho certeza. Chegou a Preta. Chegou a Preta. Eu tenho certeza que esse velho Tatata, que quando morreu eu fiquei de mal com ele, que, claro, como é que uma pessoa como eles, como Tatata, como Claudinho, não pode? E ele teria, né, Paulo, histórias fantásticas para contar do Claudinho, porque ele viveu muito lá junto com o Gasparotto, no Botequim, com o Rui Sommer também. E essa trança é inesquecível. Então, depois, quando o Márcio falar, eu pedi para ele falar um pouquinho da biografia do Claudinho. Estava falando assim, por exemplo, ele nasceu sem, ele foi criado sem pai. Porque ele nasceu, o pai dele era marinheiro, né, Márcio? E foi embora. E foi criado por uma família que a mãe dele trabalhava como empregada doméstica. Então, foi criado por essa família, que era uma família de posses. E criou ele muito bem. E com 14 anos, ele já estava, naquela área do Bonfim, ali, já estava botando som para meninada na garagem. Tá? Então, desde cedo, ele já teve essa inclinação aí, né? E acompanhou tudo isso mesmo, né? Então, eu vou pedir para o Jorge André falar sobre o tempo do trabalho com o Claudinho, o que ele fazia nas rádios, por exemplo, sabe? E pode fazer um pouco também dessa coisa de produção também, que ele fazia com a Tânia, no caso. Certo. Boa noite a todos. E te saudar, Juarez, pela iniciativa de resgatar essa história linda do Claudinho, que ele representou para todos nós aqui na história da música, da cultura, enfim, do Rio Grande do Sul. Tu já anunciaste que a nossa querida Preta e a Cat acabam de chegar. Eu tomo a liberdade, se tu me permites, de convidá-las para que elas sentem mais pertinho da gente aqui, né? Para poderem participar. Tem também. Lugar ali, ó. Preta e Cat, venham para cá. Tem lugar aqui. Se vocês tem lugar se sentirem aqui, mais confortáveis aí, tudo bem. Tem lugar ali, ó. Mas tem lugar aqui. 31 de dezembro de 1978, eu já estava na RBS, em Uruguaiana, e trabalhava numa emissora de rádio lá. Chegam à minha sala da rádio, Claudinho Pereira e Preta. E eu os conhecia pessoalmente ali. O Claudinho chegou irritadíssimo, mas contando com aquela graça que era a característica dele, né? De que viajara 12 horas de Porto Alegre a Uruguaiana num trem húngaro, Tânia. E aí disse, Jorge André, 12 horas, eu estou exausto, me dá um café. Por quê? Me entregaram uma manta e um travesseiro fedidos. Aí, antes de chegar em Uruguaiana, me acordaram aos gritos, me tomaram a manta e o travesseiro, me empurraram uma xícara de café e um sanduíche horroroso. Né? Mas contou isso com uma graça e ali eu conhecia o Claudinho, eu contei isso nos meus perfis de redes sociais. Eu estava já em Porto Alegre, em 87, 88, recebi um chamado, uma convocação do Nelson Sirotsky, à sala dele.
O Nelson, indignado que a Atlântida era segundo lugar e a Cidade, que era do Jornal do Brasil, na época, em primeiro lugar. Não aguento mais o Nelson. Segundo lugar. A gente tem que ser primeiro lugar. O que a gente faz? Ah, isso, aquilo, pá. Vamos fazer o seguinte. Bum, bateu na mesa e disse, traz o Claudinho. Aí todo mundo se olhou, traz o Claudinho, a Quete, a Preta, o Mano, traz todos eles aqui. Eu quero eles aqui na rádio e tal. E a 0 Hora estampou uma campanha maravilhosa. O Claudinho trabalhava na Rádio Cidade. E aí justificava-se o sucesso, o primeiro lugar da cidade, porque ele era muito inventivo, criativo, intrépido, né? Muriçoso. O Claudinho era essa figura, enfim. Conhecia a música. Conhecia a música e promoção, né? Ele chega, né, e nós estampamos. O sucesso da cidade está agora na Atlântida. Ele sentado naquela cadeira de diretor. Foi maravilhoso. A gente começa a trabalhar, e vocês devem lembrar do Verão da Lata, lembram? Que foram despejadas assim toneladas de cannabis, né, do Cabo Frio ao cassino. O Claudinho chega para mim e diz assim, Jorge André, eu tenho uma ideia. O que é? A promoção vai se chamar As Latas Voltaram. Eu fiquei olhando para a cara dele com essa minha cara de Von Cury, assim. Eu digo, Claudinho, como assim as latas voltaram? Sabe a história das latas? Sei. Então, nós vamos pegar um patrocinador, que pode ser a Nestlé, qualquer um, e ao invés de botar leite em pó, a gente põe camiseta, boné, chaveiro, adesivo da Atlântida e jogamos as latas nas praias aqui. E eu fiquei olhando para ele, querendo entender onde é que ele queria chegar. Ele disse, não me olha com essa cara. Eu sei que tu é careta, mas burro tu não é. Tu não quer a rádio em primeiro lugar? Então vamos fazer. Aí levei adiante, claro que a RBS vetou, porque entendeu que estava se fazendo apologia à maconha, enfim. Muitas, assim, o Planeta Atlântida, as promoções todas de rádio, né? E a Tânia falou, já vou concluir aqui, no espírito afetuoso do Claudinho. Ele era incapaz de uma indelicadeza, era um doce de pessoa. Nós ganhamos de presente à Atlântida, na época, um show do Paralamas sem cobrança de cachê. Paralamas resolveu brindar a rádio, né, brindar bem, entre aspas, porque essa tocava os sucessos deles lá em 1997, eu acho. E aí, o Claudinho chega para mim e diz assim, Jorge André, não vai ter 500 pessoas, porque o Paralamas tinha lançado um disco à época que não estava tão estourado assim, e o Claudinho tinha aquele olhar clínico, né, aquele olhar visionário, vai ter 500 pessoas nesse show. Eu digo, Claudinho, não fala isso, esse é o show do PPR. A Alice e a Tânia sabem o que é PPR, quem foi da RBS, ou é da RBS, quem sabe. Programa por Resultados. Esse é o show do PPR, quer dizer, todo o faturamento do Gigantinho vai cair no faturamento da rádio, aí vão pagar PPR e tal. Aí ele se deu conta da cagada, que, desculpa a expressão, disse, quanto é o ingresso? R$30. Ah, bom, então vai lotar, vai ser maravilhoso. Essa história ficou assim como muitas das histórias graciosas com o Claudinho, né? Eu escrevi também que eu nunca vi o Claudinho brabo, nunca vi. Convivo com ele desde os anos 70, convivi com ele, convivo ainda, e nunca vi ele brabo, nunca. Impressionante, impressionante. Ele tinha habilidade, desculpa te cortar, ele tinha habilidade de transformar situações mais incríveis, se tornarem hilárias e resolvia os problemas. Uma vez o Rui inventou, o Rui fazia coisas incríveis, o Rui Sommer, do Encoraçado Botequim, e trouxe a Aracy de Almeida. A Aracy de Almeida foi uma das coisas mais raras que eu tive a oportunidade de conviver na minha vida. Então, a Aracy, primeiro, não viajava de avião, veio de ônibus, e chegou de mau humor, obviamente, depois de viajar do Rio até aqui, chegou de mau humor, e dizendo todos os impropérios possíveis. Aí eu disse, bem, Claudio, e aí o Rui disse assim, não, agora vocês têm que levá-la em algum lugar. E aí ela quis ir no Clube dos Cozinheiros, está aqui o nosso amigo. O Clube dos Cozinheiros era do Lupicínio. Para ver o Lupicínio. E aí houve uma série de cenas engraçadas que ela acabou botando a boca no Lupicínio. E o Claudinho contornava todas as arestas da Araça. E depois fomos levá-la na rodoviária. Aí ela se despediu, disse um palavrão e disse, olha, aqui nessa terra, eu disse outro palavrão, eu não ponho nunca mais os meus pés. Eu vim aqui porque o Rui inventou, mas não volto mais.
E o Claudinho tinha essa habilidade, que acabou de dizer, aliás, muito bem, comentando, inclusive, com os tiques do Claudinho. O Claudinho tinha a habilidade de contornar situações mais incríveis e sempre esperando melhor, nunca vendo o lado mal, nem se atribulando. Então, pedi para o Márcio agora falar sobre a experiência dele com esse livro aí do Claudinho e outras coisas do Claudinho também, mas enfim, com esse livro. Eu do quinteto aqui, fui o que conheceu o Claudinho por último. Eu só fui conhecer ele nos anos 90, quando eu entrei na Zero Hora. Juarez era editor, Gasparotto era o principal colunista, e eu comecei a trabalhar lá e de imediato conheci o Claudinho, já conhecia, obviamente, e comecei a conviver com ele lá. Fiquei mais próximo durante a feitura desse livro, que foi entre 2011 e 2012. Esse livro nasceu numa tarde quente da Feira do Livro. Eu, a Preta e ele estávamos numa fila do Escurinho, grande craque colorado, estava lançando seu livro de memórias daquele ano, era amigo do Claudinho, daquela turma Black de Porto Alegre, dos anos 70, e aí eu fiz a provocação ali, tem que sair teu livro. Isso foi num sábado ou domingo, na segunda-feira estava lá, a Preta e o Claudinho, estava lá na sala que eu trabalhava na prefeitura, já com a ideia do livro. A ideia, modelo Claudinho, né? 40 mil ideias, nada muito claro, estruturado, assim, aí, nada muito concreto, mas ideias maravilhosas que coube a mim dar um formato, né? Então a gente começou a trabalhar em cima dos lugares da noite, pegando quase que dividindo Porto Alegre por regiões, assim, principalmente a região que ele mais conhecia, que foi aquelas casas noturnas surgidas na Avenida Independência, mas também no Bonfim, também na Cidade Baixa, no centro de Porto Alegre, tantos lugares, aquela subida da Protásio Alves também, onde ele atuou bastante, e também falando de pessoas, né? Cada reunião de trabalho lá era lembrar do Gasparotto, do Tatata, da Gilda Marinho, da Luísa Felpuda, do China Gorda, de tantas figuras da sociedade porto-alegrense, digamos assim. Nós fizemos esse livro saiu na Feira do Livro seguinte, a de 2012, foi um sucesso, lotou, praticamente esgotou a edição, e o que não esgotou, o que não foi vendido, aí o que torna esse livro mais raro ainda. O que não foi vendido, ele ficou numa banca, né, numa loja, digamos assim, que a prefeitura tinha no segundo andar do mercado público. E um ano depois houve um incêndio. Então, os números que haviam sobrado da secção foram queimados. Né? Então, hoje, esse aqui é um livro de colecionador. Eu já vi ele na estante virtual por R$400, R$500. Eu não vendo o meu nem pelo dobro. Né? Então, isso aí que todos falaram, que o Claudinho era uma figura encantadora, que era um cara que não brigava, né? Eu sequer vi ele de mau humor, eu nunca vi ele que ele não estivesse contando uma piada, brincando com alguém, lembrando alguma história. E aí a história mais pessoal que eu tenho com ele foi num aniversário na minha casa, em que nós inventamos fazer um concurso de quem imita melhor o Claudinho Pereira. Tá? Jorge André ficou com o primeiro lugar. Segundo lugar ficou com o Totó Villeroy, que, caso vocês não saibam, é um grande imitador. E terceiro lugar ficou com o Claudinho Pereira. Então, antes de passar para o Mano, eu quero lembrar que eu conheci mais de perto ele, assim, ele no ofício mesmo, do prato aqui, né? Em 76, 77, por aí, a moda discoteque estava disseminada, né, no mundo e no Brasil e Porto Alegre, né? Mas com Dana Summer, enfim, tudo em inglês. Eu tive a ideia, mas eu estava ouvindo disco e coisas assim, algumas coisas da música brasileira foram transpostas para aquele ritmo dançante e tal. Me lembro, por exemplo, da música Babalu, que era um sucesso antigo da Ângela Maria, e que ela regravou com essa coisa, com aquela batida. Tuc, 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 tuc. O Ney Matogrosso pegou a música Não Existe Pecado ao Sul do Equador, do Chico Buarque, e fez a mesma coisa. E os Novos Baianos estavam fazendo música para dançar e tal, né? Então tinha uma coisa assim, o Nelson Motta, no Rio de Janeiro, tinha criado
uma casa noturna com as frenéticas, que eram as frenéticas eram garçonetes de uma casa noturna que ele criou, que acabaram gravando um disco e se tornando fenômeno também. Me lembro que elas, quando elas vieram para Porto Alegre pela primeira vez, eu e o Claudinho participávamos de um programa apresentado pelo Fernando Vieira na TV Difusora. Nós as entrevistamos sentados no chão do estúdio, né? Enfim, então, esse aí, para lembrar o Claudinho. E eu me dei conta de que, não, vamos fazer uma coisa brasileira. Aí eu bolei uma festa chamada Descoberta do Brasil, que foi na discoteca Looking Glass, que ficava ali na Marcílio Dias, que era do Sérgio Bini, é um dos donos. Na Marcílio Dias, desculpa. Marcílio Dias, Isso. E o Claudinho, e mais o Jorge, que trabalhava na casa já, e que também foi divulgador de gravadora, de discos. E o Claudinho, que eu separava as músicas, fazia a ordem, e levava os discos, e o Claudinho ficava rodando, né? E fazendo como tem que ser feito. Quer dizer, tem toda uma técnica aí que o Mano vai falar também. Então, isso aí. Eu queria que o Mano falasse da convivência, né, do pai com o pai, que falasse um pouco desse métier de DJ, de discotecário, né, e que rodasse alta uma primeira música que ele indicar. Tá, eu vou botar aqui a música que ele mais gostava, que é essa aqui. Depois tu fala o teu relacionamento com ele. Tá bom? O pai era assim, ele dizia que o DJ tinha que ser um psicólogo das pistas. Eu acho que está um pouco alta para o pessoal lá de... Tinha que ser um psicólogo das pistas porque tu precisava fazer todo mundo dançar, né? Então, tinha que entender um pouco de psicologia, olhar o estilo da pessoa e ver assim. Aí ele brincava comigo e dizia assim, eu começava a fazer som e aí ele disse assim, tá vendo aquele cara sentado lá? Duvido tu botar ele na pista. O cara com uma cara assim, isso aí não vai dançar nem, sei, eu acho que nem gosto de música. Aí ele, não, eu faço ele dançar, isso aí eu quero ver, não é que ele fez mesmo. Ele fez o cara levantar e ir para a pista. Ele disse, tem que ser um psicólogo das pistas. É isso que ele me dizia, era muito legal. Mas eu tenho outras histórias fantásticas dele, porque o pai ele era muito assim, espontâneo nas coisas lá. Aí no Plaza São Rafael tinha um casamento e estava tudo decorado, assim, a mesa tinha uns enfeites, até que era meio estranho, era uma árvore, que tinha umas bolinhas brancas, pareciam uns mentos, aquela balinha. E aí, daqui um pouco... Eu vejo ele vem pro meu lado, assim, mastigando uma coisa. Aí eu disse, o que tá comendo? Ele fez assim, pá, não sei, mas é ruim. Eu digo, o que é ruim? Ah, os negócios tem na mesa ruim. Aí eu olhava assim, onde que ele tá pegando isso? E ele, daqui um pouco, ele vinha de novo. Eu disse, mas tu tá insistindo, não é ruim? Ele, pá, é ruim, mas eu tô com fome. Aí, daqui um pouco, veio a moça da decoração e disse assim, Claudinho, não sei o que tá acontecendo, tá sumindo todos meus enfeitinhos da mesa. Eu olhei pra ele assim... Era ele que estava comendo. O pai era muito louco. E teve também uma história que é legal, que foi num casamento que a gente foi, não me lembro se era Esteio, Canoas, algum lugar assim. Sei que a gente foi no horário programado e tal, e aí tá lá o salão todo arrumado, garçons, todo mundo. Tá eu e ele no palco, assim como tá aqui, e uma música ambiente esperando. E aí... Passa 8h30, nada, 9h30, nada, 10h30, ninguém. E eu dizendo para ele assim, tá alguma coisa estranha, né? Porque até agora não chega ninguém nesse casamento. Daqui um pouco entra uma moça no salão, vem caminhando, fala com os garçons, aí dá um envelope para todo mundo, sobe no palco e dá um envelope para ele, que era o pagamento. Disse, Claudinho, tu pode ir embora, que não, o casamento não vai acontecer. Aí ela saiu e ele olhou para mim, não, mas isso não vai ficar assim. Pera aí, foi lá e chamou ela assim, mas o que está acontecendo? Ela disse assim, a noiva fugiu com o irmão do noivo. Nesses 30 anos, fugiu, né? Sim, não fugiu, não. Mano, roda uma música aí agora, mas roda tipo, você estava rodando New York, era uma que ele gostava muito também, mas eu vou né? botar uma aqui que eu lembro da Tânia, você lembra lá de Torres? Tá, então põe alto, põe mais alto. Vou botar mais alto. Isso aqui tocou muito.
Ou na SAF ou no clubinho. Ou no clubinho. Lembra disso? Vai, dança também. Eu acho que naquela época todo o disco da Rita Lee tocou nessa... Tá, nós dois. Noite caliente. Eu Agora, isso aqui ele adorava. Agora, ele adorava esse cara aqui. Ele escutava muito. Esse aqui. Ele adorava o Trini Lopes. Amava. Ele dizia, esse cara quando surgiu foi uma loucura, foi uma febre. Era demais. Muita coisa aqui boa dele. E essa música aqui ele falou que queria colocar num filme, essa agora. Ele disse que queria fazer uma abertura de um filme com essa música. Já começa o filme numa cena de perseguição e essa música tocando. Eu comecei a viajar com ele, fica legal mesmo. Ele fez um estilo de... Ele criou um estilo de música não, de discotecagem das pistas de dança, assim, que era essa coisa que ele era, essa ponte, né? Que ele conseguia fazer essa ponte entre culturas diferentes, ele permeava todos os lugares. E na pista ele passava isso também, que ele queria ver todo mundo dançando, não importa se era velho, se era novo, se era branco, preto, azul, queria ver todo mundo dançando. E aí ele criou um estilo de discotecagem que conseguia fazer com que todas essas pessoas fossem para a pista e dançar. Aí quando os caras começaram a copiar ele, começaram a tocar, tipo, ele tinha um playlist que ele tocava aquele lá, New York, New York. Quando todo mundo, que tinha uma hora que tu já não aguentava mais ouvir New York, New York, aí ele botou essa versão aqui do New York, New York. Aí todo mundo pensava assim, eu me lembro a primeira vez que ele tocou, todo mundo, New York, New York de novo, né? Mas olha só. Era em francês. Todo mundo, a pista lotou de novo. Ele era assim, ele era genial. Tinha uma sacada muito boa. Tinha uma música que eu me lembro sempre dele, às vezes eu ponho para ouvir, que era a Miriam Makeba tocando Pata Pata. Pata Pata. Pata Pata maravilhoso. Adorava o Pata Pata. Pata Pata era o Tu falaste em... que queria fazer um filme, né? Queria que tu falasse um pouquinho, depois a gente pode falar mais, estender mais, se souber mais coisas assim. Ele passou a ser documentarista depois, com o tempo, né? Ele fez vários documentários. Eu tenho até uma cola aqui, porque de tanta coisa que esse cara fez, eu tenho até uma cola aí. Ele fez, por exemplo, Os Dois Batuqueiros, que foi selecionado agora para o Festival de Cinema de Canoas. Tem 2 curta-metragens, que é Memórias de Viamão e Sinfonia do Cotidiano, que a Baquete está terminando a edição. Os Transplantados, né, que era o que foi com o Caramês e a Miriam, não sei se o Caramês e a Miriam estão aí. E tem a 2ª edição do livro, né? A 2ª edição do livro, tem outra com novas histórias, e vai ter uma revisão também, que é do Marcelo. E ele foi idealizador do livro e longa-metragem sobre o Belchior também. E tem um documentário dele sobre aquele orixá que está dentro do mercado público, coisa parecida assim. Do Bará. Tem um documentário dele também. Ele tem... Sabe o que eu achei dele lá, que estava no meu computador? O roteiro do Charles Anjo 45, que é um filme, um longa-metragem maravilhoso da história do... Como é que é o nome dele? Que era de Lajeado... me fugiu o nome dele agora, mas um pouco eu lembro. E esse cara, ele foi da Marinha,
né? Ele era um loiro de olho azul, tipo Brad Pitt, assim, e diz que as histórias dele, de fuga dele, porque ele era contra a ditadura em 64 e tal, essas coisas todas, e ele lutava contra, e ele tinha fugas espetaculares de hospital, de presídio, inclusive o morro protegia ele era conhecido como o Anjo Loiro, e usava uma arma, uma 45, e a cena do filme começa, no roteiro, maravilhoso, que a cena é uma respiração ofegante, e aí, daqui um pouco, assim, começa a sair terra, assim, de frente da lente da câmera que ele estava enterrado, porque isso que realmente ele fez. Ele se enterrou para se esconder da polícia, ficou só com o nariz de fora. E a polícia procurando ele em cima do morro, e a trilha sonora é o João Bosco. Bah, com aquela do cavaquinho. Bah, demais, demais. O roteiro tá pronto, é só filmar. Então fica aí. Baixa um pouquinho só, mano. Fica aí uma ideia, né? Nem Gunther, de repente... reunir essas produções de cinema do Claudinho para a gente fazer uma semana de mostra do cinema do Claudinho, né? Acho que isso aí tem interessante falar sobre isso. Gasparoto, continua a tua história com o Claudinho. Onde é que está o microfone? Mano, passa para o Gaspar. Olha, eu acho Claudinho uma pessoa única, ele poderia ser considerado um símbolo de DJ, porque não, o Claudinho não foi só encoraçado Botequim, ele foi N casas e foi responsável por músicas. Outra música que ele lançou, que depois ele também ficava meio assim, era o I Will Survive. E também ele pegou aquela fase já no final do tchá-tchá-tchá, da cúmbia e outras danças maravilhosas, e tudo isso ele incrementava. Raligali também, Raligali. Talvez mais ainda do Raligali, porque o Tchá-Tchá-Tchá e o eram anteriores. Foi um pouco antes, o Limbo, mas o Claudinho entrava em todas ele entrava em todas as vestimentas com garbo, sabia se defender muito bem. Ele levava gente para as casas noturnas, né? Levava gente para casas noturnas. E também fez algumas festas bem importantes da época, ele foi o DJ. Como é o nome? A festa? Bem, festas particulares, né? Por exemplo... Em casas, assim? Festa particular. O Roberto e a Nilda Maisonave fizeram um grande baile e ele atuou lá junto com outros músicos, né? Foi um negócio muito especial. Quê? Eu fiz com ele uma festa na Amazônia que reunia todo o PIB do mundo, então estava assim... Fala no microfone. Era uma festa na Amazônia que reunia metade do PIB do mundo, então estava assim Bill Gates, sabe, esses caras assim. E aí tinha a festa, era o Joãozinho 30, com carnaval e todas aquelas coisas assim. E aí o som do Claudinho, e eu com ele. E aí, no meio da festa, entra quem? John Voight, o pai da Angelina Jolie, a Jennifer Lopez e o Eric Stoltz, porque eles estavam filmando o Anaconda na Amazônia. E aí ela dança a noite inteira ao som nosso, e aí ele olhou para mim e falou assim: pá, a gente fez a Jennifer Lopez dançar. E a noite toda. Pega, Gasparoto, continua. Falando do Claudinho. Isso aí esse colorido todo que nós estamos distribuindo com a assistência de vocês, era o Claudinho, né? Uma figura que realmente ficou na lembrança de uma maneira saudável, alegre. Isso é muito importante. As melhores recordações de bons momentos estão associadas a ele. Eu acho que o som do microfone, esse aqui, está meio estourando lá. O som desse microfone aqui está um pouco estourando, eu acho, não está? Enfim. O Claudinho tinha Tânia. alguma coisa que era impossível de acreditar, era um fantástico. Ele sabia, ele tinha memória, né, Preta, né, Kate, mais assombrosa do mundo. Ele sabia cada detalhe da vida das pessoas, assim, muito privado, muito particular. E eu não sei como é que ele sabia. Ele sabia assim, a ficha bancária, o CPF, sabia tudo de todas as pessoas. Então, ele era um Google, né? Era só teclar. Na verdade, mano, em Preta, é só teclar Claudinho, ele vinha, a ficha. Quantas pessoas tinham namorado, comido, né? O HD externo dele. Mas ele... falhava, ela lembrava. A Cat lembrava? Mas ele a não Preta. era... Bom, a Preta nasceu, disse, não sei se a Preta estava aqui
quando eu disse que vocês nasceram juntos, porque eu nunca vi vocês separados. Então, nasceram juntos na mesma maternidade e dali saíram para a vida. Ele tinha tudo para ser fofoqueiro e não era. Não né? era, exatamente. Mas quando a gente perguntava, era uma maravilha. Aí me conta, Claudinho. E eu, curiosa, aí ele vinha cantava. Acho uma maravilha. Memória dele, assim, não só o afeto e a dedicação para os amigos. Ele descobriu alguma coisa inconfessável tua? Sim, mas tu acha que eu vou contar? Ele sabia. Fala dele, como é que era essa coisa no dia a dia do trabalho, assim, né? Não, eu já disse, né? Era muito inventivo, era irrequieto, era criativo, enfim, propunha sempre muitas coisas, né? A nossa relação das rádios com a indústria fonográfica foi fantástica, e era fantástica à época, muito pelas relações do Claudinho, né? Porque se a gente precisasse falar com determinados artistas, ele tinha telefone da casa, ele falava às pessoas. A Tânia lembra que a Festa Nacional da Música, a Festa do Disco com o Fernando Vieira, o Planeta Atlântida, ele participou muito das primeiras edições. E o Márcio estava provocando o Juarez, que eu gosto de relembrar imitando. Uma vez ele me fez ligar para a Preta, ela vai lembrar, e ela, acho que carinhosamente, resolveu entender que era ele mesmo. Preta, olha aqui, eu estou no mercado aqui e tal. Botava aquela língua na bochecha, era maravilhoso, né? O Claro Gilberto, de aniversário, e... Claro Gilberto era um dos diretores da RBS, né? Ah, tá, obrigado, Juarez. Sim, que pintava. Não, ainda. O Claro Gilberto de aniversário, e eu ligo pro Claro assim: Claro, parabéns pelo teu aniversário. Tirei o ID do meu celular. Parabéns pelo teu aniversário. Olha, a Preta tá te mandando. O que é, Preta? A Preta tá te mandando um beijo. Aqui todo mundo te ama. Aqui, Claudinho, muito obrigado e tal. Aí liguei pro Claudinho. Claudinho, eu acabei de ligar pro Claro Gilberto, cumprimentando ele como se fosse tu. Dá uns 5 minutos e liga tu. 2 minutos depois o Claudinho me liga: Jorge André, o Claro caiu como um patinho. Por quê? Mas ele ficou meio mudo quando eu liguei. Ficou, sim, Claudinho, falava assim, né? Não entendendo. Aí o Claro me liga 2 minutos depois: Jorge André, o Claudinho tá bem? Digo, por quê? Não, porque ele me ligou 2 vezes me cumprimentando. Ou ele ou eu estamos com Alzheimer. Estou com Alzheimer, né? Ele era essa figura muito afetiva, muito carinhosa e brincalhona, né? E também, quer dizer, lá na casa deles, aí o Mano pode lembrar depois também, ele reunia na casa deles, eu conheci uma casa que era ali na República, né? E depois, quando eles foram pro condomínio do Cantegril, lá em Viamão. E lá, muita gente, que tem uma foto que passou aí, que está o Caramês, que foi o cara que fez quando ele estudava no Júlio de Castilhos, ele fez um festival de rock lá no Júlio de Castilhos, ele tinha 14, 15 anos, por aí, 16 no máximo, e eu estava na Zero Hora, e ele foi lá me procurar para divulgar o festival, esse é o Caramês, tá? Que está aí até hoje, é um grande sujeito. E a foto aparece o Caramês, aparece o Ezequiel Neves, que foi o maior crítico de rock da história do Brasil, na minha opinião, então, escreveu muito tempo no Jornal da Tarde. E está também, está a Preta, eu e mais uma pessoa que eu não recordo agora quem é. Mas, enfim, então, sempre tinha muita gente que vinha, que ele recebia, que ele e a Preta, e a Preta é uma cozinheira também de mão cheia, né? Uma grande cozinheira e grande mestre de receber, né, as pessoas. Então, quer dizer, isso aí a gente vai falando aos poucos. Depois eu quero que o Mano lembre assim, dessas figuras que apareceram lá, que iam lá visitar o Claudinho e vocês na casa lá de Viamão, né? E fala um pouco dessa convivência que tu teve na confecção do livro com eles. Tem alguma coisa especial ou coisa assim, né? O melhor do livro foi o making off, né? O que não, como a Tânia falou, o que não pode ser contado, né? Porque ele também falava de... Ele era um fofoqueiro tão charmoso que nem parecia que ele estava fazendo fofoca, né? Porque ele sabia a história de todo mundo, ele conhecia todo mundo, ele fazia muito bem as ligações. Fulano foi casado com Beltrana,
né, contava essas histórias de uma maneira tão charmosa, tão encantadora, que tu não tomava como fofoca. Mas óbvio que na feitura de um livro e no processo de afunilamento pelo qual um livro passa, né, até tu chegar no resultado final, a gente ia cortando isso aí. O Mano falou agora há pouco, nesse endereço deles, República 138. Tão logo ele gostou tanto da sua experiência literária, que tão logo ele acabou esse livro, que agora temos que fazer um outro. Mas também daquele jeito caótico dele. Para mim, pelo menos, quando o Marcelo me contou que o nome agora ia ser esse que deve ser o do livro, me espantou, porque ele tinha 2 outros nomes. Um eu não me lembro, mas que ia ser centrado em cima das pessoas da música que ele conheceu. Alceu Valença apareceu ali, Cleito Cledir, Moraes Moreira, tantas pessoas, a Gal, tantas pessoas, o Ezequiel, tantas pessoas ligadas à música, Maria Bethânia, tantas pessoas ligadas à música que ele recebeu, que ele circulou, que ele trabalhou, que ele conviveu. Então, ia ter esse enfoque. E também ia ter um enfoque em cima dessa casa, que eu não cheguei a conhecer, mas dizem que era uma loucura, né? A porta estava sempre aberta, a tal ponto que uma vez um cara entrou lá, pegou um monte de disco, roubou e alguém achou que ele não, tá? Você sabe com quem que o cara falou? Com quem? E todo mundo achava natural esse... O cara perguntou assim, o cara tá tirando toda a aparelhagem de som do lugar. Tirando tudo. E aí o Péricles entrou e perguntou assim, o Claudinho tá aí? Aí ele disse que o cara ficou parado, olhando assim, sério para ele. Ele pegou e saiu. Aí ele falou pro pai assim, tinha um cara ali tirando... Que cara? Um cara tirando som. Pô, esse cara tava roubando. Ué, mas cadê ele? Daí, ainda bem que ele não roubou nada, saiu correndo. Mas era assim, a porta aberta. Então foi isso. Ele ficou devendo pelo menos uns 3 livros e acho que deveria também ter feito um documentário tendo ele próprio como personagem. Uma das últimas vezes que eu tive com ele já estava bolando um outro documentário, então ele estava sempre pensando nisso. E acho que o maior personagem que ele podia ter explorado era ele mesmo. Tem, por exemplo, no livro aqui, na parte final do livro, tem uma pequena 3, 4 linhas sobre personagens que ele cita no livro, figuras da cidade, né? Como Adelaide Dias. Adelaide era dona de um bar chamado Adelaide's Bar, que ficava lá em cima, quase perto da Duque, da Marechal Floriano, onde o Lupicínio ia, aquela turma toda. Onde eu levei o Caetano para conhecer o Lupicínio. Levou o Caetano, mas tu não foi no Chão de Exatamente. Estrelas que tu levou o Caetano? Como é? Tu não foi no Chão de Estrelas que tu levaste o Caetano? A gente estava falando há pouco, foi no Chão de Estrelas, né? Então, Foi mas no era Chão da de Estrelas. Adelaide. O Adelaide Dias era o... Não, mas não era, não foi na... Sim. Então, quer dizer, essa pessoa, Adelaide, outro que ele cita, Carlos Heitor Azevedo, que era o diretor de uma das primeiras casas noturnas de Porto Alegre, o Crazy Rabbit, China Gorda, que é uma figura inesquecível, que depois o Gaspar Duatani pode falar um pouquinho dele, só para lembrar o Claudinho. Mas, assim, mais gente aqui, o Beto Roncaferro, enfim, o Eldio Macedo, que era um cara da... Gilda Marinho. Josefilda Marinho. Eu quero lembrar, assim, por exemplo... Só te interrompendo um pouquinho. Josefina Helene, que depois veio a ser mulher do Grande Otelo. Isso. Era uma mulher que era uma modelo, que fazia um show numa boate chamada Baiuca, né? E que ela entrava dançando dentro de uma jaula, tocando pata-pata. Aí ela ganhou ali o apelido de Nega Pata-Pata. Passou-se um tempo, ela voltou a Porto Alegre com o Grande Otelo, entrou no restaurante o Claudinho, Nega Pata-Pata! Ela já era a Josefina Helene, que tinha feito alguns filmes, fez até uma novela na Globo com o Grande Otelo. Só para lembrar um pouquinho, para aproveitar isso aí, né? Digamos assim, fazendo também um pouco de papel do Claudinho, né? Eu estava fazendo a cobertura do Festival de Gramado quando o Grande Otelo estava lá com a Josefina Helene. E ela não deixava ele beber. E ele bebia escondido dela. Se ele chegava um pouquinho alto, ela não perdoava, ela te dava uns cascudos nele.
dava uns tapas, e eu fiz uma entrevista grande com ele, né? Mas, enfim, cada um desses personagens que o Claudinho falou aqui merecia um livro, merecia uma biografia. O China Gorda, por exemplo, merecia uma biografia, né? E um dos citados aqui, Carlos Heitor também merecia, como merecia o Rui Sommer, né? Um dos citados aqui é o citado em segundo lugar, é o Bira Machado, irmão da Preta, que nos deixou em 2017, que trabalhou muito tempo também nessa área de divulgação de música e também depois se tornou um cozinheiro, né? E era uma figura fantástica. O aniversário da morte dele foi ontem ou anteontem, não é? Mas então, Mano, fala um pouquinho das pessoas que iam lá na casa de vocês. Olha, era muita gente. Muita história. Eu lembro de uma que um dia eu lembro assim porque eu vi. Eu vou contar as que eu vi. Assim. Bate um cara lá de madrugada, acho que coisa de 1, 2 da manhã. E aí, aí eu desci junto. O que estão batendo aí? Aí o cara fala assim, eu escuto uma voz, mas uma voz, eu conheço essa voz. Diz assim, é aqui que mora o Claudinho, a Preta? Porque me disseram que se eu vier a Porto Alegre e não vir na casa do Claudinho da Preta, eu não vim a Porto Alegre. Era o Tim Maia. Aí o pai teve que sair com ele e levar ele no Gruta. Aí o pai disse que largou, ele foi pro Gruta já com uma garrafa de uísque, né? E no meio do caminho, ele matou a metade da garrafa. Aí quando chegou lá, ele ficou dormindo no colo da menina. E o pai disse que foi embora. Deixa ele. Então parecia louco assim, de tudo que era jeito. Essa foi uma do Tim Maia. Teve outra que era o nome dele, não vou lembrar o nome dele. Mas essa foi, mas essa foi no sítio, quando a gente morava no sítio. Chegou a Baby e o Pepeu. E aí ela assim, vou fazer uma comida, não sei o quê. A gente já, tudo pequenininho, a Cat, ela vai fazer uma comida. Começou um cheiro horrível. Eu disse, aí eu perguntei, mãe, o que ela está fazendo comida estragada? Aí ela assim, não, é salsicha de soja. Eu disse, nossa, Deus me livre. Eu não vou comer essa porcaria. Eu falei, ela, cala a boca. E era assim. Aí eu me lembro do Djavan, eu tenho umas memórias assim, que a mãe disse assim, vão dormir, não sei o quê, porque era tarde. Só que eu saí, pé por pé, e tinha um galpão do lado. E aí eu olho para uma fresta, tá um fogo aceso e tá o Djavan tocando violão, assim, e não me lembro que tinha mais o Sivuca. E tava o Sivuca também. Aí depois o pai me contou que o Sivuca foi lá para a beira da lagoa, porque tinha um sapo que estava desafinado e ele estava puto da cara. E assim tinha várias, maravilhosas. É o Sivuca ou o Hermeto? Era o Sivuca. Tá. Fala, Gasparoto. E graças à Preta, os almoços de domingo, sábados, era uma verdadeira concorrência de gente de todas as cores, de todos os partidos e de todas as artes. Um dos comensais era o Fernando Baril, que era muito amigo e gostava muito deles e estava sempre lá. Artista plástico, grande artista plástico. A dupla era altamente agregadora. Mano, roda mais alguma coisa aí. Possivelmente a Preta vai continuar no estilo lá, na casa de Viamão. Lá onde foi o Cantegril, ali tem história. Com o nosso amigo ainda morando lá, não é? Oi. Bom, o Pereira, ele viajou pelo tempo na música, né? Porque desde a década de 60, no Encoraçado e outras casas noturnas que ele fez, segundo ele me disse, mais de 60 casas noturnas. Então ele foi da 60, 70, 80, então ele tocou até antes de falecer, ele estava fazendo eventos, né, mãe? Então a gama de música é muito grande. Essas músicas são as que tu tocava com ele? Essa é a que ele tocava na década de 70, mas a música da década de 70 continuou tocando, acho que toca até hoje, né? Então essas são algumas. Ó. Vou botar uma outra. Esse aqui foi ele que lançou, ó. Ele me contou que ele lançou no Encoraçado, se eu não me engano. Ele disse que quando botou isso aí a primeira vez, que já foi... Vinha todo mundo perguntar que música é essa, que música é essa, que música é essa. Tava lá?
Tem uma outra aqui também que ele lança. Ah, isso. Tem uma outra aqui que essa ele ficava puto da cara comigo porque eu quando criança eu viciei naquela música. Sabe que criança tem a coisa da repetição, né? Então era o tempo, ele disse que não suportava mais a música, que era essa daqui, ó. E ele me contou que essa música foi uma briga porque todo mundo dizia pra ele que essa música era uma porcaria que não ia fazer sucesso. E a música estourou, né? Na década de 70. Daí os caras diziam, o que tem a ver esse Dance, Shake Your Tambourine? Não tem nada a ver. Mas ele disse que a pista lotava. Agora, mano, ele tinha também, junto contigo, evidentemente, um olho clínico, né, e muita sensibilidade para determinados públicos. Vocês tocaram, no período em que eu estive na prefeitura, coordenando a área da música, acho que nos 8 anos do Réveillon da usina. Né? O Réveillon disso. E aquele público era um público diferente, né? 100 mil pessoas ali à beira do Guaíba, enfim. Bem variado. Mas aí o playlist era outro, né? O Claudinho... Era outro. Não, mas ele tinha tinha uma manha. E eu peguei essa manha com ele, me passou a manha. Daí ele disse assim, tu não pode ficar muito tempo num ritmo só. Porque senão dá um pouco canso, porque tem outras pessoas que gostam de outro ritmo. O outro gosta de samba, o outro gosta de reggae, o outro gosta de rock. Então ele disse assim, faz assim, 3 de cada uma que tu vai agradar todo mundo. Entendeu? Aquele neto deles, da Preta, e dele, é teu filho? O meu filho, o Dylan? Que eu me lembro que cheguei um ano lá no Réveillon, Tânia. Sim, foi fazer o Réveillon com ele. Quem é aquele menino lá que tá na mesa? Meu neto, e te prepara que tá vindo o bisneto também aí. E agora tem a Tuane, a neta que tá tocando também, que é DJ agora. Aham. Ela tá aí, eu acho. Tá aí, Tutu? Olha lá. Que legal. Então, vamos fazer uma última passagem aqui. Aí nós terminamos com música depois, tá, mano? Tá bom. Tá bom? Tá. Gasparoto. Arrastamos as cadeiras aí e tal. Gasparoto. Está sendo um prazer grande falar sobre o Claudinho, rememorar. Isso dá uma energia muito positiva, muito alegre. E eu acho que será bem lembrado o nome do Claudinho para um dos tantos lugares de cultura e diversão da população de Porto Alegre. Que o Claudinho, sem dúvida, é um dos símbolos de uma das melhores fases que Porto Alegre tem. Lá na despedida dele, o Luiz Federici sugeriu que levar adiante essa ideia, né? Sugeriu que a usina do gasômetro passasse a se chamar Espaço Cultural ou Usina Cultural Claudinho Pereira, né? Enfim, sugeriu. Vamos começar a seguir a ordem do início, Tânia. Realmente ele era uma usina, né? Era uma usina de energia, de tudo. E uma vez, lá na Rua da República, o Carlos Seco estava de aniversário, o Sequinho, né, como chamava, e o Seco pediu para a gente passar na casa da Preta e do Claudinho para pegar uma fita cassete. Não sei se vocês ainda lembram, ou se alguém não conhece. E nós fomos lá, nós chegamos lá, estava assim um cheiro de fumo, e aí uma das crianças disse assim, pai, olha a Tânia Carvalho aí, para aí, pai. Eu não sei quem foi, te lembra, Preta? Mas estava uma nuvem, assim, uma maravilha. Peguei uma carona. Fumacê. Peguei uma carona já ali, já fui bem para o aniversário. Ele foi alguma vez na casa de vocês, Claudinha? Sim. Em Gramado, em Torres, na praia, assim, muitas vezes. Eu disse, eles nasceram juntos, eu nunca vi eles na vida separados. Quando eu conheci, já conheci eles agregados. E já com filhos, desde pequenos. É Preta, amada Preta. Jorge. Eu não vou cometer nenhuma indiscrição com o Márcio Pinheiro, porque isso é público. Quer contar algo mais? Não vou cometer nenhuma indiscrição, porque vocês talvez já conheçam. O Márcio costuma dizer sobre desaparecimento de lugares físicos, né, restaurantes, quando eles somem, fecham as portas, como foi com o Copacabana, o Bolonha, a Caverna do Ratão, as pessoas ficam chorosas, lamentando, e ele pergunta, quanto tempo tu não ia lá e tal. Em relação, é intrínseco no ser humano que o final da vida, às vezes, parece mais importante, né? E a gente tem que sempre lamentar isso,
mas também valorizar aquelas figuras que, enquanto estiveram aqui com a gente, vão continuar, com certeza o Claudinho está aqui com a gente, né, Tânia? O Claudinho não permitia esse déficit de atenção, de conexão, porque ele era esta figura de se conectar, né, com a gente. Eu vejo aqui a Ângela Flack, Juarez, e o Roni Barbosa, da Sala Jazz Geraldo Flack, que foram duas figuras queridas, amorosas, que possibilitaram que o Claudinho tocasse 2 festas lá, que eu não tive, Preta, infelizmente, condição de ir, e eu lamento muito, mas profundamente, de não ter conseguido comparecer. Então, eu acho que, quando acontece esta ruptura, né, é para a gente pensar realmente, para vivermos mais, nos vermos mais, nos reencontrarmos mais, nos abraçarmos mais, é verdade, né? E o Claudinho, tu dissesse coisas tão lindas do Claudinho, e ele é, com certeza, eu vejo a Alice aqui, que muitas vezes chamou Claudinho para realizações e produções lá na RBS TV, ele tinha o maior orgulho disso, né? E com certeza é uma história que fica aí para sempre. Essas 2 festas que a Ângela e o Roni promoveram na Sala Jazz Geraldo Flack, foi uma espécie, para mim, assim, uma espécie de revival do Claudinho, porque ele ficou todo mundo dançando e ele botando essas músicas todas que marcaram a vida dele, né, para sempre. E de quem dançou com ele, evidentemente, né. Vou contar uma coisa engraçadinha aqui só. Desculpa, conta. O Lupinho manteve durante muitos anos, em homenagem ao pai dele, o Se Acaso Você Chegasse ali na Venâncio Aires. A gente viu muitos shows ali, né? Jamelão, Alcione, enfim. Eu me lembro que tinha um show lá, eu não me lembro se era Alcione ou Jamelão, disse, Claudinho, eu vou lá hoje. Prepara o bolso, porque o Lupinho cobra muito caro para entrar lá. O nome não tinha que ser Se Acaso Você Chegasse, Se Acaso Você Pagasse. Márcio. Eu também quero dizer da minha alegria de estar aqui com esses 4 amigos, lembrando um outro grande amigo e cercado de amigos. A Tânia falou ali do Claudinho doidão, eu não peguei essa fase, né? Na fase da feitura do livro, eu até provocava algumas perguntas sobre drogas, sobre bebidas, sobre aquelas loucuras dos anos 70, e ele me dizia, não, hoje eu só tenho 2 vícios, suco de laranja e 1000 folhas. Então, eu peguei já o Claudinho careta. E indo na linha do Jorge André, é uma maravilha. Eu que adoro essa micro-história, esses personagens que compõem uma cidade, né? Aqui foi um encontro maravilhoso, né? Poder lembrar dessas pessoas, do Claudinho, seus parentes e seus amigos, poder lembrar épocas, inclusive as que eu não vivi, adoraria ter ido dançar no Crazy Rabbit. Perdi, claro que perdi, tenho noção que perdi, tantos shows, tantas coisas, e acho que tudo isso aí é o que faz com que a gente siga vivendo, né? Quem é lembrado, vive. E o Claudinho está vivo. Então, isso aí. Mesmo que saia uma segunda edição com remixada desse livro, ampliada, mas de qualquer maneira é uma autobiografia, né? Que é ele falando, ele contando as histórias dele. Podemos anotar aí na tua agenda que um livro, uma biografia do Claudinho, vista por alguém de fora, também pode ser pensada, não é? Mano, tu fecha então aí com uma música? Vamos ver. Pode botar um pouquinho mais alto quando tu fechar para ver se... Só quero dizer que eu ganhei na Mega com o pai que eu tive. Muito feliz, te amo demais. E ele era muito safo também, e comigo ele adorava me sacanear, fazer uma sacanagem. E aí eu vou contar uma última sacanagem que ele fez comigo. Foi que estavam minhas 2 vozes sentadas, conversando do outro lado da piscina. E aí ele olhou, olha as veinhas como estão bem veinhas, né? Eu disse, então. Aí eu disse, sei que ele quer chegar nessa conversa. Aí ele disse assim, posso te falar uma coisa? Aí eu disse, claro, pai, o que é? Tu sabe que eu como a tua mãe, né? Aí eu disse, sim, eu sei, por que não? Que se tu quiser comer a minha. Eu disse, vai a merda. Obrigado. Era a mãe dele. Aí, mano.
Toca aí, mano. Vou me despedir aqui, então. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mano. Obrigado, Gasparotto. Obrigado, Márcio. Obrigado, Jorge André. Obrigado, Tânia. Boa noite a todos.